Deus nem vê, pois a Bíblia fala que seus pés são como troncos reluzentes. Às vezes a gente pensa, o nosso Deus tem barriga. Porque a Bíblia fala que tem um cinturão. Deus. A Bíblia fala que vai ser uma espada de Deus. Tem vários textos que vai trazer várias características do ser de Deus. Aí fica a pergunta: realmente Deus tem braço? Deus tem perna? Deus tem barriga? Deus tem dedo? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia traz várias características do ser de Deus, parecendo que Deus é um ser igual a gente. Só que João capítulo 4, versículo 3 vai dizer que Deus, ele é espírito. Então Deus não tem braço, Deus não tem perna, Deus não tem barriga, Deus não tem cabelo, Deus não tem cabeça. Mas vai falar que Cristo é o cabeça da igreja. Então a gente percebe que na Bíblia não existem essas características que a gente pensa que Deus muitas das vezes tem. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente entende que Deus ele é um ser totalmente espiritual e não uma questão assim carnal, vai ter um versículo que eu coloquei aqui, que vai estar lá em Salmos capítulo 50, verso 21, que Deus vai falar assim: vocês pensam que eu sou como vocês? Então Deus não é um ser com braço, com pernas, mas tudo que a Bíblia dá várias características de uma pessoa como se fosse um ser humano, certo? Isso existe algumas explicações na teologia, eles vão chamar de antropomorfismo. O que é isso? Tem uma palavra aqui, no caso, algumas palavras que essa palavra anthropos vem de homem, e morfia vem de forma. Então é uma forma humana. Por que ele é feito isso? Para que a gente, que é humano, a gente consiga compreender Deus. Por quê? Deus tem um atributo chamado insensibilidade, ou seja, a gente não consegue entender Deus. A Bíblia vai falar: quem consegue sondar e conhecer a mente do Senhor? Ninguém consegue conhecer a Deus de uma maneira plena. Paulo escreveu, aos Coríntios vai falar assim: um dia nós o veremos e o conheceremos assim como Ele é. E a Bíblia vai falar que onde nós olhamos para o Senhor, como um espelho que está sem embaçado, como um espelho que está sujo, a gente não consegue ver Deus na sua plenitude, mas um dia nós o conheceremos assim como Ele nos conhece. Tem vários nomes que vamos chamar isso, como protopopeia, personificação. Igual quando você pega lá uma fábula, que aparece lá uma tartaruga falando, e ele falando. Por que o autor faz isso? Para que ele traga assimilações de pessoas humanas. E quando eu li esse versículo, me chamou muita atenção de Isaías. Por quê? Ele vai dizer o seguinte: que Deus não se cansa. Porque às vezes a gente fica observando, e às vezes muitas vezes a gente compara Deus como se ele fosse um ser humano. Gente, mas Deus ele não se cansa. Muitas vezes quando você começa a entender isso, você começa a ver que Deus, existem algumas coisas que Ele compartilha com a gente, e tem coisas que Deus não compartilha com você. Por exemplo, a santidade, Deus não compartilha com você. Então a Bíblia fala para você ser santo, porque Ele é santo. Mas, por exemplo, quando a gente fala sobre a incansabilidade, Ele não compartilha com você. Você se cansa. Você pode, mas não vai cansar, tipo, não tem. Agora Deus não se cansa.